Olá, tudo bem com você? Estamos nos aproximando do final e este momento da carta ao anjo é bem especial. Serão em duas etapas. Primeiro nós vamos falar da primeira carta. Então vamos lá. Escreva uma carta aos anjos, à divindade, ao Criador, ao Espírito Santo, seja lá a quem que você entrega a sua fé, a sua conversa mais íntima com algo que vai além do ser humano, que transcende o mundo físico, que você se conecta com a inteligência suprema. Então escreva uma carta e conte a ele o que você está vivendo, incluindo os fatos e os sentimentos. O que você está vivendo neste momento, nesta fase da sua vida. Como você está vivendo o que você está vivendo, com detalhes. Então, a primeira carta, você vai escrever o que está te afligindo, o que está tirando o seu sono, o que te trouxe a esse processo, a esse programa de você com a sua história, de você com outras pessoas. Então, escreva o que você está vivendo, confidencie sem filtros, como se você estivesse contando a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, ou talvez até coisas que você nem contaria ao seu melhor amigo. Que talvez você não contaria nem a você mesmo, olhando no espelho ou com o seu travesseiro. Agora é a hora de você abrir, escancarar aquilo que talvez você não queira nem conversar com você mesmo, que está escondendo debaixo do tapete. Agora é a hora de trazer, como eu costumo dizer, o pior lado do que está sentindo o que está sentindo. A nossa sombra com sentimentos, raivas, frustrações, decepções, sem filtro mesmo. Você vai entender por quê. Vem comigo. Sem economias. Ou omitindo, escondendo, preservando qualquer informação por medo de ser julgado pela sociedade. Lu, mas eu não vou mostrar isso para ninguém. Mas você, pelo medo de ser julgado por você mesmo, por se culpar, já se fecha. Principalmente se o que você está fazendo ou sentindo pelo padrão da sociedade, da religião, seja lá qual for o julgamento que você tenha recebido na sua história, na sua infância, seja qual for, ótimo, agora é hora de você se abrir mais. Então, se esse julgamento é mais sobre você do que da sociedade, deixa eu te contar, ele é só sobre você mesmo. Não tem outro julgamento. Nós só recebemos da sociedade aquilo que a gente não dá conta de lidar com nós mesmos. Porque quando você dá conta de lidar com você, com os seus medos, sombras, com a sua pior versão, quando você dá conta de lidar com a sua pior versão, na sua intimidade, na conversa com ela, você dá conta de lidar com a crítica, com o julgamento da sociedade. Por quê? Porque você já fez isso com você. Você já se acolheu, você já se curou, você já se corrigiu, você já bateu aquele papo sério com você. Você está no processo de ir mudando e transformando e libertando aquilo que machuca você. Então, o que vier de fora não vai te afetar. Por quê? Porque você já é afetado o suficiente por você e você já está se acolhendo. Então, o que vier de fora não vai te afetar, porque você já está se acolhendo. E não faz sentido, porque você só vai receber o impacto do que o outro disser exatamente pela mesma forma que você trata com você. Então é isso. Escreva essa carta sem economias. Escreva tudo o que está vivendo, pessoas envolvidas, acontecimentos, suas interpretações, crenças, pensamentos, sobre o que aconteceu pelo que você está vivendo hoje, o que está acontecendo e vivendo hoje, como você se sente diante dessa experiência de hoje. Não importa o número de páginas e páginas que você escreva, simplesmente escreva. Aliás, eu quero que você escreva muitas páginas, muitas folhas. Esse exercício
é para você relatar essa história. Com qual propósito? Com qual sentido, Lu? Pela última vez. Pela última vez nessa perspectiva que você vai colocar nesse papel. Pela última vez que você vai ficar contando essa mesma narrativa. Pela última vez você vai ficar trazendo essa mesma forma de contar sobre os fatos, sentimentos, acontecimentos, pensamentos. Pela última vez. Por isso que eu disse, não se economize. Por isso que eu disse, não importa se o que você sente, se o que você tem vontade de fazer com a outra pessoa, seja lá qual for o nível de raiva, de vingança que isso te tem, mesmo que você não tenha coragem de executar, porque eu sei que você não tem essa coragem, mas aqui dentro parece que brota muitas vezes esse tamanho dessa sombra. Agora é a hora de deixar ele existir no papel. Já ouviu aquela expressão? O papel aceita tudo. E aqui fora, na prática, as coisas mudam. Não dá para colocar aqui fora tudo que está no papel, da forma que está no papel. É isso. Agora é a hora. Agora é a hora de você colocar aí no papel tudo que talvez você não coloque nem para você mesmo, na sua intimidade. Porque agora é a hora de você deixar essa história aí. Agora é hora de você contar essa versão pela última vez. E por quê? Quanto mais a gente conta essa história, quanto mais a gente traz essa mesma narrativa, com essa mesma perspectiva, você está nutrindo essa verdade na sua mente. Você está nutrindo esta realidade como verdade. Porque olha só, ela se tornou uma verdade, então você conta como verdade, e na verdade não é uma verdade, é uma interpretação. Pelo nível de consciência que você estava, que ainda talvez você esteja, ou uma parte deste nível de consciência ainda esteja, ou talvez a consciência inteira, da qual você se feriu, você se machucou no passado, você ainda está trazendo hoje, com o mesmo sentimento, com a mesma perspectiva. Então, quanto mais você conta, narra essa história, da mesma forma que você fez todos esses anos, isto não vai acabar nunca. Não é sobre pensamento positivo, nem sobre fazer de conta que não aconteceu, nem sobre colocar debaixo do tapete, porque, aliás, só está aí porque você está colocando debaixo do tapete. Você vai entender melhor como é que isso funciona. Confia, vem comigo. Escreva sua carta nesses moldes, nessa entrega. Então é o seguinte, quanto mais você conta essa história dessa maneira, você está trazendo mais vida. E nós recebemos mais da vida aquilo que nós colocamos vida. Nós recebemos mais do universo aquilo que nós colocamos atenção. Lu, você está falando da lei da atração? Pode ser, mas eu estou falando da lei da vibração, que rege a lei da atração. Como eu já disse algumas vezes, a lei da atração, ela não é uma lei que acontece sozinha. A lei da atração, para ela acontecer, seja para dor ou seja para alegria, existem 7 leis que operam por detrás da lei da atração. E a lei da vibração é uma delas. Então, quanto mais você conta da forma que você conta, mais você vibra como se estivesse acontecendo agora e não há um mês, há um ano, há 10 anos atrás. Há 30 anos. Sim, há 30 anos. Eu atendi uma pessoa que já havia se passado 30 anos a partida de alguém e quando ela cita, menciona, não conta, nem narra a história, menciona a partida, ela sente a dor como se fosse agora. Claro que a dor em si não é como se fosse agora, mas ela se emociona como se fosse agora. Por quê? Porque nós trazemos na nossa mente uma imagem. Então essa é a segunda lei que rege a lei da atração. Uma é a vibração e a outra é a mente, é o mental, é a imagem. Então essa imagem
comunica um sentimento que vibra uma frequência. E o mundo, a natureza, o universo rege pelo que a gente sente e não pelo que a gente quer. Por isso que quanto mais nós contamos sobre o que nos fez sofrer ou que nos faz sofrer, mais recebemos da mesma coisa. E isso se repete com outras pessoas, em outras histórias, com outras roupinhas, a mesma situação, outra história com a mesma dor, outra história com o mesmo resultado. Por quê? Porque não é sobre as pessoas nem sobre as histórias, é sobre a vibração. Então, esta vibração de dor, de sofrimento, vai se repetir em outras situações. Porque não são as situações que nos fazem sofrer. É a maneira que contamos e interpretamos essas situações que nos faz sofrer. Porque isso gera uma vibração neste sentimento que reverbera no nosso corpo físico. E nós traduzimos isto como uma verdade, como real. Por que a gente traduz como real? Porque os nossos sentidos experimentam disso. A mente vê, o corpo sente, o coração acelera, lágrimas correm, a dor no peito aparece. Então tudo isso reverbera nos nossos 5 sentidos. A gente parece até ouvir a voz daquela discussão ou daquela pessoa, sentir o cheiro. Então os nossos sentidos experimentam tudo isso, traduzindo como verdade. Só que não é. Não é uma verdade. Por quê? Porque já foi. Então não é uma realidade e nem uma verdade. É uma interpretação. É um passado, é um acontecimento, um evento que ficou lá atrás. E se eu continuo trazendo como se fosse hoje, não tem como eu ter um futuro melhor, não tem como eu viver um hoje melhor e um amanhã melhor. Por quê? Porque o passado se repete no meu amanhã, porque o meu amanhã vai virar hoje. Então, o que eu estou vivendo hoje nada mais é do que eco, reflexo dos mesmos sentimentos, das vibrações do passado, porque eu não troquei essas narrativas, eu não transcendi essa história, eu não aprendi com essas dores, eu não libertei esses acontecimentos, eu não perdoei nem a vida, nem as situações e nem as pessoas. Então saiba, se o que você está sentindo hoje, preste bem atenção, não é sobre ignorar o que está sentindo, é sobre usar o seu mental que te faz sofrer para te libertar das amarras. O mesmo mental que te faz sofrer é o mesmo mental que vai te libertar. Porque o mesmo caminho que traz a dor é o mesmo caminho que vai te trazer o sorriso, é o mesmo caminho que vai te trazer a felicidade, é o mesmo caminho. O teu olhar, o teu mental. Se você olha de uma forma diferente, você vai sentir diferente, você vai vibrar diferente e as experiências vão ser diferentes. Por quê? Porque a lei não pode ser violada. Não tem como você plantar chuchu e colher mamão. Não tem como. É a lei da causa e o efeito. Mais uma lei. Das 7 leis, eu já falei 3 aqui. É a lei da causa e efeito. Se você vibrou, isso vai ter que nascer, isso vai ter que existir. Teve uma causa, esse efeito vai precisar se manifestar. Então não é sobre ignorar o que aconteceu, é sobre libertar o que aconteceu. Não é sobre ignorar os sentimentos, é sobre libertar os pensamentos que te causam o sofrimento. Ah, Lu, mas é fácil falar. Quanto mais você se apega nessa muleta do que é fácil falar, você está dizendo para o seu inconsciente, mandando de forma consciente um comando de que você quer se manter no mesmo lugar onde você está. Não se muda os acontecimentos, se muda as interpretações. Porque a forma que você interpretou era com o nível de consciência que você estava. E você pode se permitir, do lugar onde você está, ver de outra forma. Não é colocar frufru aonde dói. Não é pensamento positivo, não é.
É sobre sabedoria. Saber lidar com o que aconteceu e olhar de um outro prisma. Pode parecer poético, pode parecer filosófico, pode parecer utópico. A ciência comprova e eu experimento na pele essa emoção. De transcender aquilo que me machuca, porque eu entendi, entendi, assumi, absorvi que o que me faz sofrer não é o que acontece e nem o que aconteceu. É a maneira que eu interpreto diante de uma história que eu conto para mim, daquilo que eu queria que acontecesse. Não é nem pelo que aconteceu, é pelo que eu esperava que acontecesse. Então, se eu estiver sofrendo pelo que aconteceu, já não existe mais, porque aconteceu, é passado. E se eu estiver sofrendo pelo que eu gostaria do que tivesse acontecido ou acontecendo, ou uma história, uma fantasia que eu contei para mim, uma vida perfeita ao lado de alguém que eu contei para mim que a minha vida teria sido diferente se tivesse acontecido tal coisa, ou seja, também algo que não existe. Se tivesse acontecido, também não existe. Esperei que pudesse ter acontecido, porque eu esperava viver aquilo que você contou para você que estava lá no futuro, ou seja, está sofrendo por algo que não aconteceu no futuro. Por quê? Porque nós não temos o poder de fazer com que os acontecimentos sejam a nossa maneira, mas você, eu e nós temos o poder de interpretar diferente o que aconteceu. Nos colocarmos numa posição de poder de escolha. De poder de escolha. E não de escolher sofrer. De poder de escolha. E não de escolher sofrer. Porque a maneira com que você está pensando, com que você está sentindo, com que você está narrando a sua história, com que você está vivendo ou com que você viveu, que está afetando a tua vida hoje, que você julga, responsabiliza, culpa de que o que aconteceu é por isso que você está vivendo o que está vivendo hoje, deixa eu te dizer, não é. Não é. Mesmo. Temos a segunda carta, eu diria que temos até a terceira carta, se assim você quiser. Para que você possa entender de uma maneira vivenciada, sensorial. Como assim vivenciada? A partir do momento que você conta de forma diferente em um papel, como você vai fazer agora, o que você está vivendo em um papel, você está vivendo. Se está na sua mente, você está vivendo. E o poder da escrita e o colocar isso no papel faz com que você acesse a sua sinestesia, os seus sentimentos. Faz com que você acesse memórias, lembranças e perceba detalhes que talvez você nem tenha percebido e que já nesse momento você começa a perceber que não faz sentido você continuar contando essa história. Talvez até já nessa escrita, nessa primeira parte da carta, que é você narrar e trazer o que você está vivendo com as dores, sentimentos, com tudo isso que você traz nessa carga, deste peso. Já nessa escrita, pode ser que ela já comece a se diluir, comece a não fazer tanto sentido como você contou até agora. Por quê? Porque a sua mente, o seu ser interior, aliás, o seu ser interior, através da sua mente, vai te mostrar, por isso que serve o nosso intelectual sim, para que a gente perceba através do nosso intelecto, através do nosso mental, o que o nosso ser interior, a nossa sabedoria está nos mostrando, coisa que não vimos antes. O quão poderoso é a escrita, se assim você se abrir para narrar isto, para se libertar, para se vitimar pela última vez. Então esta é a suma da primeira carta, de você trazer o que dói, para que você deixe isso pela última vez nesse papel, nessa perspectiva de vítima, de sofredor, de sofrência, de sofrimento, para que você passe a narrar de uma forma diferente.
para que você pare de alimentar e nutrir a sua mente, o seu cérebro, os seus sentidos, os seus sentimentos. Se liberta dessas crenças, dessa percepção que está te causando dor e sofrimento. Liberte-se. É para isto que serve a primeira carta, para que ela seja a última vez que você se faça de vítima para você mesmo. Porque senão este ciclo não vai fechar, este passo não vai avançar, este degrau não vai subir, esta consciência não vai transcender, porque o objetivo de você ter vivido o que você viveu, o sentido, o objetivo, a função, o para quê, é para o seu crescimento. E você escolhe crescer ou sofrer. E você pode transformar a dor em poder, porque toda dor traz uma beleza oculta. E fica aqui um extra. Filme de Will Smith, A Beleza Oculta. É sobre isso. Aprender a transcender a dor. Pois se o Criador nos deu a vida para evoluir, esse é o propósito com que você tem as experiências. Não para sofrer, mas por que gera dor? Porque o ego grita. Então o ego é o responsável? Não, o ego não é o responsável. O ego é um aliado. O responsável é você. Você escolhe em se manter olhando como vítima ou olhar como um criador. Criador da sua história. Criador de uma nova versão. Criador de uma nova vida. Criador de uma nova personalidade. Porque quanto mais você nutre esses sentimentos, essa história, dessa forma de contar, mais você nutre essa mesma personalidade que você está aqui agora ouvindo este áudio. Para que você mude a sua realidade, você precisa mudar a sua personalidade. Outra pessoa, outra vida. E como eu me torno uma outra pessoa, uma outra personalidade? Mudando a sua mentalidade. Mudando o seu mental, mudando a tua forma de ver as coisas. Porque o mental reverbera no vibracional, que reverbera na causa e efeito. E as coisas vão se manifestando através dessas leis. Quer você goste ou não, quer você entenda como a lei da gravidade funciona ou não, se você pular de um prédio, você não vai voar, você vai cair, vai morrer. Quer você entenda ou não como funciona, se você pular de um prédio, você vai cair. Você não vai voar, não vai flutuar, você vai cair, porque essa é a lei da gravidade. Entenda você ou não. Mas como você acredita e confia na lei da gravidade, você não faz isso. Então, mesmo que você não seja exímio ainda, um bom estudioso, entendedor sobre as 7 leis que regem a lei da atração, considere e respeite as leis. A lei humana, ela até pode ser violada. Mas a lei divina não. Essa não tem como ser violada. Então, quanto mais você conhece como funciona a sua mente, como funciona o seu cérebro, como reverbera e responde no seu corpo, que se conecta com as leis do universo, as leis espirituais, é o que faz com que se manifeste. Então, o espiritual e o material estão ligados diretamente. Não é indiretamente, é diretamente. O espiritual e o material está ligado diretamente, assim como se confirma em uma passagem na oração: seja feito na terra como no céu. Terra material, céu espiritual estão diretamente ligados. Então escreva sua carta, se entregue, reflita sobre isso. E de novo, se você tem o pior lado, que nem você consegue olhar no próprio espelho, porque você se julga, porque a sociedade julga de errado com relação ao que você sente, ao que você pensa, ao que você gostaria de fazer quando você está na raiva. E claro, você não vai fazer como você não fez até agora. Só que você está fazendo com você. Seja lá com quem ou o que você gostaria de fazer, você está fazendo com você.
Porque você não solta, não liberta. Então liberte neste papel de uma vez por todas. Esta é a primeira carta e este é o primeiro passo. Faça isso e eu tô te esperando para a segunda carta. Um super beijo, fique bem e boa história. Que você se liberte de uma vez por todas dessa perspectiva que está impedindo a sua vida.